Salve, salve pessoal! Uma boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais um Civel na Prática Talk. Hoje para falar sobre a temática dos segredos do sucesso na advocacia perante os tribunais, com a participação especial da doutora Carla Pires, doutor Gustavo Borges e doutor Alexandre Ferreira. Vamos entrando todos. Confirmem por mim o som, se está ok, a imagem. Já vejo aqui que a doutora Carla, o doutor Alexandre estão todos aqui. Boa noite, doutor Basílio. Vão disparando um aviãozinho aí a todos os colegas para a gente compartilhar essa live com eles para entrarem. Vai ser um prazer imenso. Boa noite, doutor Gustavo, doutor Alexandre, doutora Carla. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vão? Tudo ótimo, bem. Alexandre. Tudo bem, doutora? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu vou até ser sem educação, viu, doutor Alexandre? Como a gente, conversou, é uma informalidade, eu comecei chamando todos os doutores, doutoras, podem me chamar de Homero, Alexandre, Gustavo e Carla, para a gente fazer um bate-papo informal. Afinal de contas, é uma plena sexta-feira, né, e todo mundo, acho que está cansado de uma semana pesada, produtiva, então vamos fazer aquele bate-papo mais informal, acho que vai ser legal para todos. E não esqueçam, todo mundo aqui embaixo, ó, disparando o aviãozinho aí para os colegas, para os seguidores, porque o papo aqui vai ser de alto nível. Carla, Alexandre e Gustavo vão arrebentar aí com técnicas de oratória, dicas preciosíssimas que não tem em manual nenhum. Você não vai encontrar dicas em livros, né? O que a gente vai falar aqui é da prática, do dia a dia. Aquela pessoa que... Hoje a gente está em pandemia, daquela pessoa que leva o corpo para o tribunal e despacha com o desembargador. É isso que a gente quer falar aqui hoje, né? Apexandre, Gustavo e Carla. Exatamente. Mas vamos contar com sua ajuda também, seu conhecimento, né, Homero? Não. Apesar de eu ser defensor, eu gosto muito desse lado prático, operacional, e eu me considero um advogado também, sabe? Eu não gosto dessa diferenciação, eu acho que a gente tem a mesma família. Nós temos alguns caminhos diferentes, mas o trabalho em si tem a sua essência na advocacia, né? Cada um com um público diferenciado, mas nós temos, né, esse caminho aí, essa irmandade institucional, com certeza. E você é um defensor muito combativo também, né? Algumas Sou pessoas chato. podem não saber, mas você é um defensor muito combativo aí na linha de frente. Então, com toda certeza, não somos somente nós que vamos agregar aí algum pouco conhecimento, mas você também. Eu sou defensor chato. Não, mas é um prazer tê-los aqui, bater esse papo, né? Agradeço a disponibilidade de todos, né? De estarem aqui em plena sexta-feira. Poderíamos estar tomando uma Heineken agora, né? Estamos tomando uma aguinha. Uma aguinha, é verdade. Mas nada impede de abrir uma Heineken agora. Nada impede. Né? Ó, não esqueçam aí, clica no coraçãozinho para a gente disparar essa live. Então, vamos começar para a gente aquecer a nossa conversa e discutir, né? Como a gente quer falar do lado prático, eu queria tentar desconstruir, né, com vocês aquele mito que basta eu escrever uma boa apelação que eu vou ter sucesso no recurso, né? Às vezes eu tenho um belo recurso, uma bela argumentação, mas o volume de processos afunda aquela apelação qualitativa no volume de processo que a gente tem. Então, assim, para a gente conversar um pouquinho de bastidores, como é que é feito depois que se interpõe essa apelação? Aí cada um comenta um pouco da sua vivência, e aí depois a gente vai entrar na parte de sustentação oral. A Carla é expert nessa parte técnica, postura, vícios de linguagem. Eu tenho bastante, viu, Carla? Eu falo que eu tenho que me policiar bastante, com né, com tá. Então, assim, falar um pouquinho dessa vivência, do traquejo pós-interposição de uma apelação. E fiquem à vontade para a gente debater. Eu acho assim, pode começar. Doutora, primeiras mulheres. Quando nós falamos de sustentação oral, de oratória, a gente tem que visualizar todo como aliás, essas duas terminologias como um todo. Como assim? Quando a gente fala de oratória, a gente não pode só focar na argumentação. A gente tem que lembrar também que tem a dicção da fala, a frequência da nossa fala, a linguagem corporal, expressões faciais e também o conteúdo. Só que o conteúdo é muito importante, porém, é mais importante na sustentação oral. Por que eu falo isso? Quando a gente fala da sustentação oral, a gente tem que ter em mente duas coisas. Número 1,
que na hora da gente expressar a nossa... Tá voltando meu som. Tá voltando? Tá. Aqui não tá. De você Não? está? Não. Eu tô sentindo um pouquinho de delay, sim. Parece que você tá tendo um eco aí. Mas tá dando para entender. Será que se abaixar o volume um pouco do celular, talvez seja isso? Já aconteceu comigo. Do meu mesmo? Isso, melhorou. Melhorou? Melhorou. Certo. Então, quando a gente fala de sustentação oral, a gente tem que lembrar 2 pontos bem importantes. Primeiro, o estudo de caso. Então, não adianta a gente escrever, como o Homero falou, não adianta a gente escrever uma apelação excelente, um recurso excelente, e chega na hora de você apresentar nas formas orais, você se perde, você não tem uma linha de raciocínio coesa, você começa, vulgarmente falando, enchendo linguiça, não tem uma objetividade com a sua fala, e a oratória, justamente, ela é tão importante no estudo da oratória para esse momento em especial. Não sei se vocês concordam comigo. Então, quando a gente vai estudar a oratória em si, a gente pode relembrar também uma apresentação de um simples TCC. Lembrar da objetividade, da coesão. Como que vocês fazem na hora da preparação de vocês? Olha, eu costumo ter por hábito, não só em uma sustentação oral, mas nas minhas peças e recursos, ser bem objetivo, procurar não me estender muito sobre questões que não têm grande relevância, principalmente naquele ponto específico que nós pretendemos combater ali, ver reformado ou mantido. E eu acredito que numa sustentação oral, as técnicas todas são muito válidas, principalmente porque essa manifestação corporal, aliada ao que você está dizendo, pode muitas vezes representar a atenção que um desembargador vai dar ao que você está dizendo ou não. Se você chegar já derrotado, com os ombros baixos, exato, sem confiança, provavelmente, não só um desembargador, mas qualquer pessoa, até mesmo uma audiência, você vai ter dificuldade de impor o que você quer dizer, né? O que você pretende ali. Então, eu acredito que, aliado todas as técnicas de oratória, técnicas corporais, com a objetividade, a sustentação oral é um instrumento, assim, muito poderoso porque é a oportunidade que você tem de chamar a atenção para determinado ponto na presença de todos os julgadores e que volume é muito alto, né, de recursos, então pode ter passado desapercebido, às vezes nos memoriais acabaram não se atentando e naquele momento, na sustentação, você pode chamar a atenção. Já vi inúmeras oportunidades em sustentações, o advogado fazer uma pontuação e o próprio relator falar, olha, vou pedir vistas novamente, porque vou apreciar essa questão. Então, eu acho muito interessante. E você, Alexandre? Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, Homero, Gustavo, Carla, é um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Em relação à questão da sustentação oral, vocês sabem que a minha linha de atuação, ela basicamente, atualmente é na Justiça do Trabalho. E ali ainda há uma diferença um pouco mais sensível do que nas demais áreas do direito, porque nós estamos lidando muito com matéria fática. Então, a sustentação oral ela tem tamanha importância. Por quê? Porque o direito do trabalho, o processo do trabalho, a prova que muitas das vezes ela diz respeito a uma prova oral produzida lá em primeiro grau, ela pode ser apreciada de alguma maneira pelo julgador de primeira instância e aquilo for contra o seu argumento, né, a sua tese, e às vezes a alternativa que você vai ter, sem sombra de dúvidas, é somente o tribunal, já que, como é no processo civil, nós teríamos aí uma dificuldade muito grande para os tribunais superiores da análise daquela matéria, que é uma matéria de fato. Então, a sustentação oral no processo do trabalho, assim como a própria instrução no processo do trabalho, a instrução, a audiência de instrução, ela é muito importante. Eu faço uso da sustentação oral, evidentemente, em casos mais pontuais, já que a nossa advocacia ela é um tanto quanto assim, relativamente grande, então não adianta eu ir sempre ao tribunal, fazer sustentação oral sempre, porque acaba que o nosso tribunal é pequeno, você acaba causando ali até um pouco de aversão dos julgadores. Mas ela sim é muito importante quando
é um caso específico que você precisa fazer mostras em relação a determinada prova que, porventura, pode ter sido avaliado de modo insuficiente ou de modo contrário à sua tese. Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante também no direito do trabalho, né? E pegando o seu Alexandre. gancho, desculpa, pegando o seu gancho da aversão, é sempre bom ressaltar que uma sustentação oral ela tem que ser objetiva não só para chamar atenção para o conteúdo, mas também para não causar essa aversão ao profissional que está ali. Porque os desembargadores têm inúmeros processos pautados, e aí você faz um discurso prolixo, é muito formal, cumprimentos desnecessários, e muitas vezes isso impede até de criar uma boa impressão naquilo que você pretende ali com a sua sustentação. Algumas pessoas falam assim para... Ah, desculpa. Não, pode falar. Fala. Vocês são convidados, pode ser complemento. Algumas pessoas falam assim, Carla, como que eu consigo, então, ser objetivo com a minha fala? E uma das principais dicas que eu deixo é você roteirizar. Literalmente deixar um roteiro, um passo a passo a você seguir com a sua fala. Como se fosse um filme mesmo, uma fala de filme. Você faz uma introdução, costumo chamar também de recheio do bolo, que é o meio ali da tua fala, e por fim você faz a sua conclusão. Então, se eu fosse deixar uma dica de suprassumo para esse momento, seria mesmo roteirizar a sua fala. Pega uma folha mesmo, coloca tópicos ou às vezes até palavras-chave que você vai bater o olho e vai lembrar naquele momento. E, pelo amor de Deus, evita a leitura nesse momento que deixa tudo mais enfadonho e cansativo. Então, evita a leitura, pelo amor de Deus. Esse ponto, sabe, foi fundamental. O Alexandre trocou num detalhe que eu gosto muito, sabe, Alexandre, de tratar nas minhas aulas, que é a questão fática. A gente dá muito valor em tese jurídica, às vezes a gente transforma um processo judicial num artigo científico, né? A gente acaba confundindo os papéis. A academia no direito ela é muito importante, mas o local dela não é num processo judicial. A não ser quando você vai criar algo que não existe, você está inovando com uma tese jurídica. E aí você ficar repetindo, explicando para o desembargador o que é um princípio, com devido respeito, é pedir para ele dormir. Literalmente, né? E os fatos são os únicos pontos do processo que o revisor e o vogal não conhecem. O direito ele conhece. Ele vai ouvir o voto do relator, mas os fatos, nas provas, de modo muito direto, a não ser aquele desembargador muito perspicaz, que resolve, né, esmiuçar os autos, mas o volume cada vez mais dificulta isso, e aí que a sustentação oral tem a sua diferença. Mas antes de a gente até avançar na sustentação oral e alguns outros pontos, eu queria falar o pré-sustentação oral, dos memoriais, que é um mito, né, às vezes dentro da advocacia, as pessoas não sabem como utilizar esses memoriais, confunde com as alegações finais, da fase final do processo ali, que são os memoriais escritos. Então a gente falar um pouquinho, debater sobre a importância ou não dos memoriais. Bom, posso começar? Posso falar, Alexandre? Claro. Então, eu sou assim... Todos praticamente meus recursos eu apresento memoriais. Eu acredito que é uma ferramenta, um instrumento que, primeiro, demonstra zelo, cuidado, cautela do advogado com o processo, né? São poucos os profissionais que fazem isso constantemente. Eles deixam normalmente para fazer em casos mais específicos, casos maiores, mas eu tenho por hábito fazer praticamente em todos os recursos. Por quê? Como o Homero disse, o volume cada vez maior de processos impede, e isso não é que o judiciário é bom ou é ruim, não, é que é humanamente impossível você conseguir analisar cada processo em detalhes, né, com o volume atual. Então, os memoriais, quando eu faço, eu até há pouco pensei mais ou menos, né, o que eu poderia falar e elencar, e um dos principais pontos que eu aprendi com uma colega que trabalhou no tribunal por muitos anos, foi, não passe de 2 a 3 páginas. O seu recurso já tem toda a matéria, seja específico, conciso, indique precisamente o que você quer, o ponto, e se nesse meio tempo aí você conseguir colacionar uma jurisprudência individualizada de cada desembargador, você vai levar os memoriais daquela situação, daquele caso específico, o faça.
né, para mostrar que ele já decidiu daquela forma, que não é nenhuma inovação, que ele não está indo contra as decisões anteriores, e isso faz muita diferença nos memoriais. Então, é uma dica que eu deixo muito importante. E colocar o número do processo da pauta, né, porque as pessoas, muitas vezes, qual que é a pauta? E aí não tem nos memoriais. Então, além de você colocar o número, o nome do desembargador, a Câmara, coloque qual é o número do processo na pauta do julgamento. Posso complementar a sua dica? Eu achei Pode, muito interessante. Além da gente trazer julgados semelhantes que eles já julgaram, precedentes, eu até coloquei uma dica aqui sobre a afinidade que a gente tem que ter com aquele recurso, com aquele processo. A gente, entre aspas, podemos fingir que aquele é o nosso primeiro e único processo. Então, estudar ele de A a Z, de secar ele mesmo, estudar muito bem, justamente para a gente ter uma afinidade e também, com a afinidade, a gente vai trazer exatamente a afinidade com o corpo probatório. É muito importante também. Porque na hora de argumentar, você vai citar as provas que você acostou junto aos autos e isso vai trazer a peculiaridade do seu caso para aquele momento. É uma dica muito importante que eu deixo também, que anteriormente no escritório que eu trabalhava, a gente usava muito disso. Então, de ter afinidade com o seu processo, como se ele fosse único, é de suma importância também para esse tipo de momento dos memoriais. Antes de passar para o Alexandre, só comentar, a live está com responsabilidade, viu? A nossa defensora pública geral, a doutora Patrícia Cozzolino, que é doutora em processo civil, está nos assistindo aqui também. Opa. É um prazer tê-la aqui, doutora Patrícia. E o Edilson também, que é um mega perito, para quem não conhece, na área de contratos bancários. É um perito fantástico, tem canal muito bom também. E aí passo para o Alexandre. Alexandre, e aí eu vou te provocar, né, na verdade. Com relação aos memoriais, também eu acho que tem a questão do feeling. Quando que é o mais adequado, qual que é o momento adequado de você apresentar? Por exemplo, eu distribuí a apelação no tribunal, chegou no tribunal, eu já de imediato tenho que apresentar, né, os memoriais, ou eu tenho um melhor momento para isso? Também eu acho que na prática as pessoas têm essa dúvida de quando trabalhar com os memoriais. Olha, Homero, a minha opinião é a seguinte: assim que é distribuído o recurso ordinário, o recurso de apelação, aquele que o agravo de instrumento, quando é o caso, quando eu passo a entregar memoriais, eu já o faço desde o primeiro momento, pela primeira vez. E a depender da situação, quando o processo ele tem mais e mais elementos, é um processo que está difícil a reforma, ou, quem sabe, é um processo que você saiu vitorioso da primeira instância e tem que manter isso lá, eu faço novamente, já próximo ao julgamento, né, na semana que antevê, a semana anterior, exatamente para colocar mais uma vez aquilo, principalmente para os vogais, né, ou revisor, enfim, já que é bem provável que o relator vá com aquele voto pronto, e aí eu acho que a mudança do julgamento por parte do relator, ela vai mais muito, ela pode acontecer mais por conta da sustentação oral em algum elemento. Contudo, o memoriais, o que eu faço é apresentá-los assim que é distribuído o recurso ou as contrarrazões, enfim, assim que nós tomamos conhecimento daquela turma, daquela Câmara que julgará o caso, e depois, a depender do caso, também próximo ao julgamento, é como eu penso. Gustavo, eu vou te sacanear, na verdade. Né? Eu tô aqui para sacanear. Eu vou te sacanear a resposta. Não, você vai complementar, eu vou te dar a oportunidade, mas eu vou te passar com uma provocação, porque o Alexandre soltou um detalhe aqui que é interessantíssimo. Ele falou em contrarrazões. Muita gente adormece em berço esplêndido acreditando, ganhei no primeiro grau. Só contrarrazões, deixa o barco tocar. E aí você fala dos memoriais e fala das contrarrazões também, como atuar. Olha, em relação aos memoriais, o momento oportuno, eu aqui por conta do Tribunal de Justiça, não atuo tanto na área do trabalho, direito do trabalho como o Alexandre atua. Então, e como meu escritório é próximo aqui ainda do tribunal, né, eu tenho por hábito levar memoriais, sempre agendou o julgamento. Por exemplo, eu tenho um julgamento na próxima semana, que é na quinta-feira, né, na quarta-feira. Eu não vou levar os memoriais na semana anterior até encerrar o julgamento da semana anterior, porque eu sei que
os assessores, o desembargador vai estar envolvido com os julgamentos daquela semana. Então, encerrou o julgamento na quarta-feira, se o meu julgamento é na próxima, na quinta-feira eu estou no gabinete, eu agendo, converso com o desembargador, com o assessor, mando por e-mail muitas vezes. No auge da pandemia, vários julgamentos eu consegui mandar memoriais por e-mail, inclusive com alguns resultados práticos muito bons, e tive um feedback bem legal. Alguns desembargadores entraram em contato, você agendava, eles entravam em contato com você para conhecer do assunto, para você poder ali despachar e encaminhar os memoriais, eles já tendo esse conhecimento, né, prévio do que se trata o assunto. Então, não só quando distribui como faz o Alexandre, mas eu acredito que é importante, na véspera assim, do julgamento, você levar ali, porque muitas vezes aquele voto ainda não está pronto. Muitas vezes o voto vai ficar pronto 1 ou 2 dias antes, e é o momento oportuno, que a matéria está fresca, às vezes o assessor acabou de estar com um processo próximo ali, né? E você chama atenção para algo, isso é muito importante também, para sempre deixar fresco o assunto, né? Em relação às contrarrazões, eu não entendi, você quer que eu fale sobre se é importante memoriais em contrarrazões também? Isso mesmo. Sim, claro, foi o que nós falamos. O julgamento, ele é procedente ou improcedente. Se o meu julgamento foi procedente, eu tenho que manter essa procedência em segundo grau. Se for improcedente, eu tenho que reformar essa decisão. Eu acredito que, como você falou, deixar ali, como diz aquela ditado, né, camarão que dorme a onda leva. A gente nunca pode deixar um processo desamparado. Você sempre tem que estar presente no julgamento, na sentença, no embargos, que é muito importante, que muitas pessoas, apesar de ser um recurso um pouco, né, aí mais complexo de acolhimento, né, mas as pessoas não dão a devida importância aos embargos de declaração. Então, você ter todos os cuidados possíveis com o seu cliente, com o seu processo, independentemente se procedente ou não, se você busca manutenção ou reforma, é essencial. É essencial porque, com o passar do tempo, os juízes, os assessores, os desembargadores passam a conhecer você não só pelo seu trabalho, mas como um advogado diligente. É um advogado ali combativo, que está na linha de frente, que se preocupa com o seu cliente. E isso faz diferença. As pessoas acreditam que não, mas faz. Nós reparamos isso em todas as outras profissões, porque somente no direito não. Então, eu acredito que memoriais, você, tanto em apelação quanto em contrarrazões, é de suma importância. Até para complementar o que você disse, até o nosso amigo Homero cumprimentou aí o grande Cristiano Sobral entrando na live, mais respeito ainda. Olha, é gigantesco, né? É um gigante. Por aquilo que nós falaremos aqui. Mas, enfim, eu acho assim, como você disse, Gustavo, mais do que nunca a presença do advogado, ela é importante para o cliente, com certeza é. Mas como não seria para o julgador? Você, se puder, e na verdade você deve fazer isso, se puder tratar o seu processo, da hora que o seu cliente te contrata, até o momento em que, por exemplo, você liquidou o processo, em todas as circunstâncias, se você puder fazer o mais bem feito possível com aquele que é o detentor daquele momento do processo, por exemplo, se é na perícia, se você é o advogado diligente, acompanhe a perícia, porque o perito, às vezes, pode obter de você, ou, às vezes, a forma como a perícia está sendo conduzida, você pode, quem sabe, delimitar para qual caminho ela deveria ir, ou se é na audiência de instrução, do mesmo modo, com a testemunha que você instruirá para a audiência de instrução, ali no processo de trabalho, esse momento, se não for o mais importante do processo, está próximo àquele que é. A audiência é fundamental, como é no processo civil. Então, como é que você, por exemplo, não lida da melhor maneira com a testemunha ou com o autor da ação ou o réu no momento em que ele precisa aprender o que ele deve ser? E ali, aqui eu não estou dizendo que você tem que montar depoimento, pelo amor de Deus, a gente é maduro o suficiente para entender. Mas, por exemplo, se você leva uma testemunha para um processo, para uma audiência que ela nunca foi, quando a juíza ou o juiz tomará o compromisso e dizer para ele que ele tem que dizer a verdade sob pena de ser preso ou sofrer uma multa,
aquilo faz com que, se ele não tem o conhecimento adequado, faz com que ele passe a mentir mesmo não devendo mentir, com medo de que ele será preso. Então é muito importante esse momento, você tratar com zelo a testemunha, e aí na audiência também com o magistrado, e consequentemente lá no que se refere à atuação no tribunal de segunda instância, da mesma maneira. Eu tenho aí, vocês falando, eu me lembro aí de tempos quando ainda estagiário, né, aí em Campo Grande com o Dr. Gustavo, esse cara aí foi meu primeiro chefe, e já era assim, naquela época, eu no primeiro ano, ele dizia a respeito disso, depois com o xará dele, por 4 anos eu estive com o Passarelli, do mesmo modo. E aí, depois, com a advocacia já em atuação, quantas vezes, ao conversar com juízes, ou conversando, por exemplo, com promotores para buscar um parecer favorável, ali quando ele precisa intervir, muda tudo um processo por aquele contato que você tem, né? Então, eu acho que é fundamental isso mesmo. Alexandre, tá explicado os cabelos brancos do Gustavo. Você foi estagiário dele. Tá ficando velho, meu amigo. É a idade, viu, Gustavo? Eu sei disso. Para a gente matar o assunto de memoriais e tentar avançar para a parte de tentação oral, tem um outro detalhe que é interessante dessa questão do despacho. A gente deve despachar apenas com o desembargador ou também com a sua respectiva assessoria? Esse é um outro ponto que não tem em manual. Pode pegar, livro de prática jurídica que não tem, né? Então esse é um outro ponto também para a gente conversar um pouquinho para matar o assunto dos memoriais. E não só conversar com a assessoria no geral, né? É ampla. É você chegar no gabinete e perguntar quem que é o assessor responsável por esse processo. Porque muitos gabinetes, aliás, praticamente todos, os processos são distribuídos muitas vezes por áreas, né? Alguns ficam em parte de direito bancário, outros dando moral, outros parte de direito público. Então é muito importante não só procurar o desembargador, mas caso você se dirija ao tribunal, né? Vamos colocar uma situação típica, não a atípica que nós estamos vendo por conta de pandemia, uma situação normal, cotidiana. Você chega até o tribunal, o desembargador não se encontra presente. Nada impede, obviamente, de você retornar posteriormente, mas se tiver a possibilidade, no gabinete, pergunta quem que é o assessor responsável, se ele está ali ou não, qual que é o horário de trabalho dele, para conversar também com o assessor. Porque muitas vezes, várias vezes, né, o assessor tem um entendimento, às vezes o desembargador acaba tendo um outro, porque eles tiveram visões diferentes sobre o mesmo fato. E você esclarecendo essas visões, fica tudo muito mais fácil, né? Então, não só com o desembargador ou com o juiz, você também deve procurar o gabinete, porque é muitas vezes quem está na linha de frente, né? Então, por exemplo, do fórum, as pessoas, na sua grande maioria, é muito mais difícil você ter acesso no dia a dia a um magistrado, na audiências e etc., do que um gabinete. Então, no gabinete, um simples despacho, às vezes. Não estamos falando de julgamento, um simples despacho, uma liminar, você pode, obviamente, falar com o assessor, chefe do gabinete ou com o responsável pelo processo. Perfeito. Muito bom mesmo. O Alexandre, quer complementar alguma coisa? Eu concordo, e assim, eu acho que ali você também precisa ter um entendimento mais específico em relação a isso. E aí, no primeiro grau, por exemplo, tem coisas que o assessor poderá resolver. Ele tem ali autonomia para te entregar o bem da vida rapidamente, e você vai ter acesso a ele mais rápido do que ao juiz. Por exemplo, quando você lida no interior, necessariamente, às vezes já é mais fácil, ao invés de você falar com o assessor, já falar direto com o juiz. Por quê? Porque você atua de forma maciça aqui na cidade, e o juiz, ele te respeita, ele gosta de você, você tem já um maior modo de conversar com o juiz. E aí, aqui eu falo pela minha cidade, os juízes são, todos aqueles que passaram aqui, são muito solícitos em relação à advocacia, à abertura de seus gabinetes. Os nossos juízes aqui é mais ou menos assim, não avisa que vai entrar no gabinete e conversa conosco aqui para já resolver. E isso dá muito resultado. Mas, às vezes, quando você está em Campo Grande, como o Gustavo salientou, por um acaso, o assessor ele vai dar maior resultado, pelo menos mais rápido para você, do que você, às vezes, ficar aguardando o posicionamento do juiz, que
muitas das vezes ele vai passar para aquele assessor, que é o assessor responsável do processo, para fazer em tese aquilo que você pediu a ele. Então, quem sabe, pedindo ao assessor fica até um pouco mais prático, né? Eu tenho até perguntas aqui, né? Desenvolver um bom relacionamento com o assessor ou desembargador pode gerar suspeição? Na verdade, assim, o que a gente está discutindo, o Lui é até aluno nosso aqui no Civil na Prática há um tempo, ele é acadêmico de Direito ainda, é super participativo, tá louco para aprender, né? Ansioso por conhecimento. E é um tema, Lui, que na verdade a gente não está tratando de uma amizade íntima, a gente está tratando de um despacho profissional, né, uma relação jurídica profissional com aquele, né, profissional. Não tem nada de amizade íntima, ninguém vai para o boteco, né, bater papo com o juiz para despachar um processo. Essa não é a rotina, a rota que a gente segue nesses trabalhos que é feito, né? E tem uma coisa interessante que é importante falar, eu não posso atuar perante os tribunais, né, em razão da atribuição da defensoria que eu estou de primeiro grau. Mas muita gente acha que a defensoria pública não despacha processo. A gente não despacha todos, assim como a advocacia não despacha todos, porque é como o Alexandre muito bem colocou, a gente não pode, né, nós temos a empatia e temos a antipatia. Pensa um defensor que atuando 3, 4 mil processos, todos eles for despachar com o mesmo juiz. Ele não vai querer nem ver a cara do defensor mais. Sem contar que faz audiência de segunda a quinta com aquele mesmo juiz. Então, ele não vai querer nem ver a cara. Não dá. Não, mas aí só também complementando a questão do seu aluno aí, da suspeição, é um tema um pouco delicado, mas nós não podemos esquecer que existe, né, a separação vida pessoal e vida profissional, né? Se qualquer uma amizade fosse acarretar a suspeição de julgador, então um juiz nenhum poderia ser amigo de Ministério Público, não poderia ser amigo de advogado, assessor deveria, né, evitar contato com acadêmicos de direito e advogados. Isso é impossível, né? Nós estamos falando da vida real, mundo real. O que cabe as pessoas que estão ali, os magistrados, Ministério Público, Defensoria, enfim, né? Todos estão ali por um motivo e com toda certeza, se houver uma suspeição, eles próprios vão suscitar, vão, né? Olha, me dou por suspeito aqui, porque todo mundo é muito profissional, né? Muito correto. Então, Gustavo, eu não me preocuparia com isso. Até porque, pelo menos no meu vínculo de relacionamento, é bem provável que quem fez direito ou quem atua no direito deve estar aí bem na frente dos outros, né? A gente tem muito mais convívio, é natural da profissão. É igual o médico, tem muito mais relacionamento com outros médicos, o advogado tem com outros advogados e com outros pares aí da justiça, vamos falar assim, né? Então não se preocupe com a suspeição e nem com a isenção de ânimo aí por conta de uma amizade. Com certeza, não, realmente. O papo tá bom. Falando já na sustentação oral em si, né, para a gente discutir mais essa sustentação oral, a Carla deu algumas dicas. Se puder explorar um pouco mais para a gente, Carla, para ajudar. Eu tenho vícios de linguagem, tento me policiar aqui todo dia na rede social. Não é fácil, eu e o Gustavo, a gente discute bastante, né, como se postar na rede social, como gravar, mas os tribunais também a gente tem que ter essa postura de fala, de oratória. Como é que faz para a gente melhorar isso? Em um primeiro momento, a gente tem que lembrar das pausas silenciosas. É muito comum a gente se utilizar das escoras da oratória, que é o famoso que é quando a gente utiliza para quê? Para a gente pensar na próxima palavra, na próxima fala. Então é muito interessante a gente adotar as pausas silenciosas dentro da nossa argumentação. Por quê? Porque quando a gente adota as pausas silenciosas, que eu costumo chamar elas de pequenos diamantes que enriquecem a nossa oratória, é justamente nessa oportunidade que você vai utilizar para respirar, e a respiração é um excelente amigo ali da sua argumentação, seja na hora de gravar vídeo, seja na hora de apresentar uma live, seja na hora de fazer sua sustentação oral. Então, primeiro que as pausas silenciosas vão te fazer respirar. Depois, você vai conseguir pensar na próxima fala, bem como as pausas silenciosas, elas trazem emoção à sua fala. Você quer alcançar o que com a sua fala? Qual que é o objetivo da sua fala? Nas pausas silenciosas, você vai trazer emoção, você vai trazer um drama, você vai preparar os seus interlocutores para a próxima fala que você quer apresentar. Sendo assim,
antes até mesmo de eu estar falando disso, eu deveria estar falando um pouco também sobre o medo de falar em público, porque quando a gente fala de sustentação oral, que é um dos momentos mais importantes na vida de um advogado, muita gente fala assim, meu Deus, vou ter que fazer uma sustentação oral, e agora? Então, é justamente quando a gente fica diante de uma situação que é nova, que estamos fazendo ali pela primeira vez, é muito comum a gente sentir o medo e perfeitamente aceitável. Então, o que a gente pode fazer para evitar o medo ou para diminuir um pouco o medo até a gente alcançar a prática? Em um primeiro momento, eu acho que dá para a gente trazer um pouco sobre como se colocar em situações nas quais você vai exercitar a sua oratória. Por exemplo, nessa live, todos nós estamos exercitando a nossa oratória, embora seja uma conversa bem informal, um bate-papo descontraído, mas, querendo ou não, a gente está também exercitando a nossa oratória. Carla, vamos supor que eu não quero aparecer aqui no Instagram, não quero gravar vídeos, não quero fazer live por enquanto. Tenho muita vergonha. Bom, a situação de praticar sua oratória que você pode se colocar é conversar com a sua família, apresentar uma ideia sobre um posicionamento político, por exemplo, ou apresentar um pouco sobre a sua área de formação, ou até mesmo em audiências. Como são menos pessoas, você pode exercitar a sua oratória. Embora você ali também vai estar um pouquinho nervoso, é importante você também fazer uma autoanálise de si. Uma autoanálise, melhor dizendo. O que eu estou sentindo? Meu coração está acelerado, estou com sudorese nas mãos, minhas pernas estão trêmulas, o que está acontecendo comigo? E nesse momento que você fizer essa autoanálise, a respiração entra exatamente nesse momento, nessa oportunidade. Porque com a respiração, você vai acalmando o seu corpo, informando o seu corpo que você não está numa situação de perigo, bem como você não vai desmaiar, você não vai ter aqueles outros alertas fisiológicos que muita gente teve, né, na primeira vez de falar em público, que o famoso deu branco, enfim, das mais variadas ações fisiológicas. Então, a respiração, ela é fundamental nesse momento. Você vai avisar o seu corpo, retomando, você vai avisar o seu corpo que não está em situação de perigo e você vai conseguir também oxigenar o seu cérebro, fazendo com que as ideias voltem a entrar na sua mente, você vai se lembrar de tudo que você precisa falar. Aqui também entra a parte importante que eu falei no início da nossa live, sobre roteirizar absolutamente tudo, toda a sua fala, tudo que você for fazer. Por exemplo, eu, embora tenha prática de me comunicar, tenho facilidade na hora de expressar minhas ideias, tudo que eu faço eu tenho um roteiro. Para essa live eu fiz um roteiro, para as lives que eu fiz durante a semana eu também fiz. Story eu não faço mais roteiro, mas no início da minha carreira aqui no Instagram, como digital influencer, eu fazia também roteiro até para um simples Instagram, para um simples story, melhor dizendo. Então eu acho que dos pontos mais importantes, acredito eu, que seja roteirizar, respiração e sempre manter a calma, lembrando sua mente, seu corpo, que você não está numa situação de alerta, de perigo, que aquilo é muito comum para você, que você vai fazer várias vezes, e aí você consegue passar o conteúdo de forma clara e objetiva também. Um chazinho de camomila, né? Um chazinho de camomila ali também. Eu vou falar. Pode eu tenho uma grande dificuldade, porque eu sempre fui muito acelerado, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade na hora de respirar. E eu fiz, né, eu acho que comentei com você, que eu fiz um curso de oratória. Comentou. E assim, o que eu mais treinei foi justamente a respiração, oxigenar o cérebro, porque quando você se coloca nesse momento que você falou ali de medo, né, de receio, de tá todo mundo te olhando, é um momento que ou você se controla e dali em diante as coisas vão fluir bem, ou se você perdeu o controle no início, o nervosismo aumenta, você trava, você esquece o que deveria falar. É muito complexo isso. A primeira vez que eu dei uma palestra, fui dar uma palestra no Sebrae para o Núcleo de Arquitetura do Mato Grosso do Sul. E, poxa, no teatro do Sebrae, uns 80, 100 pessoas. Nossa. E eu falei, nossa, minha primeira palestra para um público, né, razoável. Meu Deus, subi, eu estava tranquilo, mais tranquilo até do que eu imaginava. Aí aconteceu um fato engraçado, esqueceram de desligar as luzes sobre o palco. Passei 1 hora de calor. 1 hora falando, passando calor. Não, isso é muito ruim. Ou quando o ar-condicionado fica bem em cima assim, de você, sua voz vai ficando rouca, vai sumindo e você já não sabe muito o que fazer, né? Eu fiz uma live semana passada com um professor meu e ele até deixou uma dica que eu vou compartilhar com vocês, que eu nunca tinha feito isso. Quando o ar-condicionado fica muito em cima da gente e a gente precisar falar num tom mais alto, uma frequência
até mais rápida que a normal, é importante a gente tomar água na temperatura do corpo. Se a água que for servida para você vier gelada, que geralmente nos eventos vem mais geladinha mesmo, você coloca a água na boca e mantém ela uns segundinhos ali na boca, aí você engole. Por quê? Porque daí ela vai entrar com a temperatura do seu corpo e aí vai evitar a rouquidão, vai evitar que sua voz suma naquele momento. E por falar em voz, uma das coisas que eu falo muito de forma recorrente no meu Instagram é sobre o tom da nossa voz. Eu costumo falar que o tom da nossa voz é quase que um espelho da nossa personalidade. Eu falava muito rápido antes de estudar um pouco sobre a oratória. E ao falar muito rápido, acontecia a síndrome do pensamento acelerado, que eu posso falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas com relação ao tom da nossa voz, nós temos que tentar modular o máximo possível para a gente não passar a impressão de ser até um pouco arrogante ou às vezes tristonho, aquela voz mais cabisbaixa. E também fazendo uma observação quanto à frequência da nossa voz, ou seja, de falar muito rápido ou falar muito devagar. Corrigindo, de falar muito alto ou de falar muito baixo. O ministro, eu esqueci o nome dele agora, eu até coloquei aqui, esqueci, Marco Aurélio, poxa vida. Marco Aurélio falou uma vez que ao fazer uma sustentação oral é muito importante que você não exceda a frequência saudável da audiência ali das pessoas que vão te ouvir. Como assim? Você não pode nem berrar, até mesmo porque se você começa a gritar, vai chamar rouquidão para suas cordas vocais. E também você não pode falar para dentro, né? O famoso falar para dentro, que é o cochichar. Ele usou a palavra cochichar, mas eu estou falando falar para dentro. Por quê? Porque eu costumo também falar que nós não nos comunicamos para nós. Para quem que a gente vai falar? Eu, Carla, estou me comunicando para vocês e para todos que estão assistindo e para as outras pessoas que vão assistir a live também. Então, é por isso que é tão importante a gente adotar uma frequência de voz adequada, bem como saber também modular a nossa voz, para não ficar aquela voz enjoativa, aquela voz cansativa, ou até mesmo aquela voz de pessoa brava, autoritária, ou até mesmo uma pessoa mais tristonha. Então é importante a gente saber modular. Lembrando, eu tô falando demais, mas lembrando aqui que é porque cada coisa vai me lembrando alguma coisa que eu acho interessante trazer para as pessoas isso. Que nós temos 2 tipos de voz. Nós temos a voz relaxada, que é a voz que eu estou usando agora para a gente conversar de uma forma informal. Quando a gente conversa com a nossa família, nós estamos utilizando da nossa voz relaxada. E temos a voz mais modulada, que é quando nós queremos impressionar, nós queremos trazer a atenção das pessoas para a nossa voz. Então a gente utiliza a voz mais maquiada, eu costumo falar. Legal. Ó, tem umas perguntas aqui, pessoal. Nesse despacho, normalmente se faz uma síntese do objeto recursal ao desembargador. Eles costumam receber bem o advogado? São 2 perguntas numa só, né? Na verdade, seria como fazer o despacho, qual que é o conteúdo do despacho que é levado ali, seja para o desembargador ou seja para a assessoria dele, né? O que se trata nessa sessão? Eu não entendi bem como abordar para despachar, seria isso? Não, pelo que eu entendi aqui da pergunta dele, eu queria saber qual seria o conteúdo que você fala com o desembargador. Se você, por exemplo, leva um resumo do seu caso e fala verbalmente para ele, se você toca no assunto de provas, esmiuça processo ali na discussão com o desembargador ou com a assessoria, né? Seria mais o que é o conteúdo do despacho. Por exemplo, eu acho você tem que conhecer a matéria que é objeto do seu pedido, do seu recurso, da contrarrazões, enfim. Por quê? Porque dependendo o assessor ou o próprio julgador, ele gostará de saber daquilo, como também você, por exemplo, tem que estar disposto a ir despachar para colocar em pauta, ou seja, um ato mais procedimental. Quem sabe é uma questão mais urgente, que precisa ser... Você precisa acelerar o julgamento, então ali você tem que saber da matéria que você vai tratar naquilo, porque pode ser que ele te questione, ou quem sabe você precisa levar a conhecimento o que você deseja naquilo, e também em relação à própria organização do seu processo, o que você quer que faça, né? Eu, em uma certa oportunidade, Homero, até para colocar aqui em relação a isso que eu estou falando, ao entregar memoriais para um desembargador aí no TJ, ele perguntou exatamente assim: o que você deseja? Naquele caso, nós havíamos vencido o processo em primeiro grau e eu gostaria que o processo fosse pautado o mais breve possível.
Então, eu pedi para ele, eu quero que o senhor coloque em julgamento este caso, e aí ele perguntou do que se tratava, eu estava preparado para a matéria em si, mas a maioria dos argumentos, a primeira informação que o julgador deseja de você é o que você deseja. Eu participei de uma aula há pouco tempo com um magistrado, com um juiz aí de Campo Grande, que ele falou exatamente assim, não entre jamais em um gabinete para bater papo. Não entre ali para poder dizer se você... Imagina que você entre naquele exemplo, esse julgador, ele era santista, como eu. Imagina que eu fosse despachar com ele e olhasse ali o quadro dos santos. Eu vou despachar um processo, eu estou em um momento de trabalho. Se eu chego para ele na primeira oportunidade e falo assim, nossa, doutor Homero, o senhor é santista, acabou. Para ele, para aquele julgador, ele disse bem assim, brochei. Ele não vai te dar bola. Então você tem que ser objetivo. O tempo dele custa muito para ele. Exatamente. Então, e lógico, depois, a partir daquele primeiro contato, se ele for te dando abertura, aí tudo bem. Mas o negócio é ser objetivo e falar o que precisa. E Sabe, sobre Alexandre, desculpa. Eu ia falar, só complementar essa fala do Alexandre, esse ponto que você mencionou, da pergunta do desembargador, Alexandre, isso é fundamental. E dois pontos que você tocou, né? A pergunta do desembargador e o estudo. É nunca ir sem conhecer vírgulas do processo. Você tem que conhecer capa a capa. Porque se ele te perguntar onde está isso que você falou, se você não souber responder ali na hora, você desmonta. Você perde o chão na hora do despacho e você não tem mais o que falar. Você perde a linha de raciocínio, né? Acaba o seu despacho, literalmente, né? Porque parece que o que você está falando é infundado. Não tem sustentáculo, né? Ter afinidade, né, com o processo. Não, eu só ia complementar, porque a pergunta, ele indaga também se os gabinetes recebem bem, né? Foi algo assim que ele finaliza a pergunta, isso, né? Olha, eu não tenho nada a reclamar, assim, nos quase 20 anos desde que eu entrei na faculdade até hoje, poucas foram as vezes que não tive um atendimento adequado, né? Sempre, pelo menos respeitoso, pode não ter sido um atendimento mais efusivo, porém sempre as portas foram abertas. Eu acredito que essas questões de juízes, né, desembargadores e assessores evitarem o contato com o advogado, isso eu acho que ficou lá atrás. O acesso que nós temos hoje é muito maior do que eu tinha há 15 anos. Né? É muito maior. As coisas estão mais fáceis. Hoje, com a pandemia, o tribunal disponibilizou o balcão virtual, né? Então você consegue mandar um WhatsApp para o cartório, para a assessoria, para o assessor diretamente. Assim, ficou tudo muito mais próximo. Então, essa questão de tratar bem ou mal, não se preocupe. Todas as pessoas vão estar ali para te tratar de uma maneira respeitosa. Obviamente, se você não tem nenhum vínculo, não está ali no dia a dia com essas pessoas, elas nunca te viram, obviamente você vai ter um obstáculo a ganhar confiança, né? Você vai criar uma relação ali com aquele juiz, com aquele gabinete, com aquele desembargador, conquistar uma confiança, mas que você tem que dar um primeiro passo. O primeiro passo se inicia estabelecendo uma relação respeitosa. Sabe, um outro ponto que eu acho que é interessante falar, até comentei hoje cedo, até para a gente convidar o pessoal para a live, que eu acho que as pessoas precisam ter essa cultura também. Analisar os casos que há uma prevenção já da Câmara ou turma e até mesmo do relator. Porque aí surge a grande oportunidade de você fazer um recurso personalizado. Porque quando você interpõe uma apelação normal, e aí vai na Justiça Trabalhista, né, o recurso ordinário, e ele sobe depois que vai ser distribuído, aí fica mais difícil você contextualizar com o entendimento daquele desembargador. Aí você trabalha isso nos memoriais, como a gente já colocou. Mas quando você tem essa oportunidade, você pode antecipar isso, até para efeitos de antecipação de tutela recursal, que é pouco utilizado, né? Muita gente esquece dessa possibilidade, que a antecipação de tutela recursal é possível. E mais, se você tem aquele desembargador já conhecido ou desembargadora, isso é fantástico, né? Você até economiza memoriais, vamos assim dizer, né? Por mais que você vá despachar, você não precisa rechear tanto os seus memoriais, porque você já fez uma apelação muito precisa para aquele caso concreto e para aquela Câmara, mostrando que aquela Câmara já decidiu daquele jeito.
É importante essa perspicácia de analisar se já existe prevenção naquele processo. Um agravo anterior que fez isso, né? E aí, se o Alexandre quiser comentar um pouco dessa experiência dele na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem a sistemática recursal diferente. Sim. Eu confesso que eu tenho aversão ao processo trabalhista, sabe, Alexandre? Defensor estadual, você imagina. Mas é falta de hábito, Homero. Eu tenho certeza que você brilharia lá também. Então, realmente, a questão da prevenção na segunda instância em relação à matéria trabalhista é muito raro, né? Os recursos, a maioria dos casos, eles são manejados já a partir do recurso ordinário. Aquela questão do protesto, que é lançado ali no momento da intervenção, principalmente na audiência de instrução, aquilo é o recurso, vou falar assim. Então, você não tem, é muito raro você ter alguma espécie de prevenção na Justiça do Trabalho, principalmente em ações de conhecimento. Quem sabe, talvez ali, algum ato que precisa ser tomado pela parte contrária, por exemplo, em um mandado de segurança. Aí, ali você criaria ou não a questão da prevenção, mas é muito raro ao longo aí da minha experiência, foram poucas as vezes para que se fizesse, para que fosse possível fazer isso. Mas, do mesmo modo, a Justiça do Trabalho, principalmente em nosso estado, ela é muito pequena. Por quê? Você tem 6 julgadores, 7 julgadores. Então, você consegue personalizar o recurso, ainda que ele será um recurso, vamos falar assim, genérico, porque você não vai ter ali a prevenção. Por quê? Porque o nosso tribunal, por ser pequeno, você, se tiver ali a habilidade para poder procurar as questões jurisprudenciais, aquilo que foi decidido, ou que vem sendo decidido por determinada turma, você pode fazer aquilo também de forma mais esmiuçada e complementar isso no memorial quando já tiver ali quem será o julgador, os julgadores, melhor dizendo, né? Então, eu acho ela tem realmente uma diferenciação, mas pelo tamanho da Justiça do Trabalho em nosso estado, você às vezes consegue fazer isso. E quando ainda estagiário, com esses caras aí que me ensinaram quase que tudo que eu sei, eu lembro bem que quando a gente fazia recurso, era muito importante colocar ali jurisprudências de cada uma das câmeras. Na época, se eu não me engano, era turma ainda do TJ. Então, a gente colocava na nota de rodapé, não esmiuçando, por exemplo, em igual sentido, né? Colocava uma importante em igual sentido nas outras turmas, até descobrir qual seria a que iria julgar aquele caso. E é como eu faço até hoje, entendeu? Então... Sim. Até uma pergunta aqui sobre os memoriais, né? Esse tema dos memoriais, ele tem principalmente para quem não tem a prática, né, no dia a dia, ele gera muita curiosidade. O que constar no memoriais? Eu devo repetir a apelação ali ou não? É um erro muito comum que a gente verifica na prática dos memoriais. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho, a gente debater sobre isso, o conteúdo dos memoriais. Nós falamos um pouco lá no início, né? Até que eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Doutor Magno, né? Isso? É que eu estou sem óculos, eu acabo não enxergando muito bem. O que constar Isso dos mesmo. memoriais de forma prática. De forma prática. Doutor Magno, vamos lá, nosso colega, né, de profissão. Eu tenho por hábito, como eu falei lá no início, além de constar, obviamente, o nome do relator, a Câmara, o número do processo, incluir a pauta, qual é o número do processo na pauta de julgamento, para ficar mais fácil, né, para o julgador ter acesso, né, ali no momento. Um breve relato, mas assim, 3 linhas no máximo sobre a decisão, né, que você deseja manter ou ver reformada. Um breve relatório do ponto específico que você tem que bater no caso da reforma ou da manutenção, né, na parte fática, que é o que vai chamar a atenção. Óbvio que às vezes os processos são muito extensos, processos mais complexos, mas você sempre tem um fato principal, né? Sempre tem um fato principal, se atenha a ele. Se você tem como fazer um parágrafo assim, muito claro, deixando bem específico qual que é o ponto principal, o faça. Colacione uma jurisprudência daquele desembargador, né? Procure aí os votos recentes, decisões recentes nesse sentido. Se não tiver no caso idêntico, pelo menos casos semelhantes, né? Fazem toda a diferença. E a conclusão, que no meu modo de ver é muito importante, para você deixar claro qual é o pedido. Porque eu já cansei de ouvir de alguns
amigos que são, inclusive, magistrados, que eles falam, né, que, olha, muitas vezes a pessoa vai, desenvolve toda uma peça e no final você não entende o que ela pede. Então, nos memoriais, no igual sentido, finaliza sendo claro qual é o seu pedido. Né? Muitas vezes você fala, meu pedido é para condenação, por exemplo, um exemplo básico, em danos morais. Mas qual o valor você pretende? Existe um valor? Existe danos materiais? Às vezes, se você fizer um pedido muito genérico, atrapalha até. Então, não se preocupe, na verdade, né? Muito com como você vai finalizar os memoriais. Inclusive, se quiser, a gente pode disponibilizar depois um modelo. Olha aí, hein? A gente tem um canal do Telegram, viu? Eu vou te cobrar, hein? Pode, Homero, pode cobrar. Ele já prometeu aí, Gustavo é craque. Nós atuamos, até pela nossa amizade, em vários casos em conjunto. Quando a bucha tá grande, eu jogo no colo dele, ele tenta destrinchar. Ele Mas é um olha que mago. legal, pergunta aí, se você puder ler, Romero, ou se quiser... Vamos ler, sim. O Arthur é o meu amigo de infância, é oriundo de Cacilândia também, Gustavo. E, Alexandre, eu vou te falar, não sei se você sabe, o Arthur foi meu assessor quando eu fui defensor em Paranaíba. Né? Um abraço, Arthur. Grande assessor. Ele partiu para a advocacia e eu acho que ele fez muito bem, tem se dado muito bem na advocacia, né? Tem batido muito forte na área de plano de saúde e bater asas, né? É literalmente isso. A assessoria, ela dá limitações. Então, eu acho que esse é o caminho, bater asas, trilhar o sucesso profissional e persistir. Né? Nada acontece da noite para o dia. Né? É um Arthur, irmão querido aqui, mas é legal o raciocínio dele dizendo que tem feito sustentação oral. Ele coloca assim, eu tenho pedido sustentação oral na maioria dos recursos e contra, mesmo sabendo o posicionamento deles firmado, também para ficar conhecido. O que entendem disto? Quiser comentar, Alexandre? Eu penso assim, voltando lá na primeira parte da nossa conversa, eu acho que sim, é muito importante você se tornar conhecido, principalmente no tribunal da sua atuação. Hoje é possível ser advogado no Brasil todo, principalmente pelo aperfeiçoamento da questão virtual, mas é óbvio que na maioria das vezes você vai atuar mais no seu estado, é natural. Então, é importante você se tornar conhecido em segunda instância ou principalmente aí na sua cidade, quando é atuação em primeiro grau. Contudo, tem que ficar um pouco atento àquilo que nós falamos lá no início. Se você não criará uma aversão. E aí eu trago um caso prático. Uma vez acompanhando a sustentação oral, pedi ali para fazer, né, para usar o tempo, e aí eu lembro bem disso, o relator falou assim, o voto é naquilo, eu estava defendendo o recorrente ali. Ele falou, o recurso vai ser por ouvido, você quer fazer mesmo? Eu falei, não, obrigado. Então, assim, mais ou menos, não, obrigado, precisa. Sabe? Então, eu penso desta forma, é importante se tornar conhecido, mas às vezes adotar em casos mais estratégicos, em casos que você terá um domínio de fala melhor, que você tem um entendimento da matéria que está sendo discutida de forma a não trazer dúvida para o julgador. Então, é legal você usar aquilo como um meio de, de fazer propaganda de si no tribunal, isso é importante, mas também com um pouco de cautela para não criar uma aversão. Olha, falando sobre essa questão da aversão, eu lembro, assim, há muitos anos, o Ernesto Borges, salvo me engano, não lembro qual era o escritório, que atuava com DPVAT. E a empresa exigiu que se fizesse sustentação oral nos recursos de DPVAT. Nossa. O tribunal chamou o escritório e falou, olha, DPVAT não tem, é o padrão, as decisões nós já sabemos. Né? Se vocês sustentarem todos os recursos, assim, vai atravancar, vai tornar muito moroso todos os julgamentos. Aí fizeram lá, conversaram com a empresa e a empresa retirou essa exigência. Mas na época eu lembro que foi assim, durou acho que 2, 3 semanas. Porque você está sempre ali com assuntos básicos, né, que são comuns, né, no cotidiano ali. Eu acredito que não seja uma boa fazer sustentação, não. O Carla, Alexandre, Gustavo, até para a gente contextualizar, a gente já falou do despacho bastante, tem uma pergunta aqui final,
E para a gente deixar mais claro isso, né? O despachar e os memoriais não é só com o relator, né? Nós estamos falando de um julgamento colegiado nos tribunais, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Comum, né? Ou na Justiça Federal, em qualquer lugar, né? Falou em tribunal, nós estamos falando de julgamento colegiado como regra. Então, vai ter decisões monocráticas do relator? Vai. E aí ela colocou aqui, né, a pergunta dela, e eu vou fazer a indagação em cima disso, né? O que acho complicado é quando, ao fazer a sustentação oral, ou não oral, né, falamos e ao final o voto já está pronto. Tá. O voto do relator vai estar pronto, é natural, ele vai levar o voto pronto. Mas uma excelente sustentação oral, memoriais trabalhados com o relator, com revisor e com vogal também, pode, no mínimo, gerar um pedido de vista. Uhum. No mínimo. E se você tirou de vista, é porque você plantou uma dúvida na cabeça dele. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto fundamental também da gente deixar mais claro para o pessoal que também o despachar não é só com o relator, não é só ele que vai julgar a causa. Pelo contrário, é o colegiado. Né? Não, basta ver julgamentos não unânimes. Assim. Muitas vezes o relator decide de maneira contrária a você, o revisor vem, decide favorável, né? O vogal acompanha e você vence por 2-1. Como nós falamos lá no início, todo o cuidado com o processo, né? Todas as diligências necessárias que você pode adotar, adote. É colegiado? Vamos conversar com todos aqueles que fazem parte do colegiado, né? Vamos fazer memoriais específicos para cada um deles, né? Isso é um cuidado que as pessoas muitas vezes deixam passar batido, quando vai fazer os memoriais, colocar de forma genérica. Eu tenho por hábito colocar o nome do desembargador que eu estou entregando, para deixar claro que aquele memorial é específico para ele, né? Inclusive com os julgamentos dele. Então, não só com colegiado, mas também em primeiro grau, também que nós falamos lá atrás, né? Também não deixar uma liminar, o advogado que entra com um pedido de tutela, um mandado de segurança e não vai lá despachar. Muitas vezes, se ele o fizesse, a decisão poderia ser, né, talvez diferente do que ele obteve. Sim, com certeza. Não, na verdade, assunto aqui para ficar a noite inteira a gente teria, porque só que hoje é sexta-feira, né? Eu estou até olhando aqui, eu sou fiscal do relógio, né? Nós temos já 1h01 de live aqui já. O tempo voa, né? Eu aprendi um monte aqui, viu? Eu também. Você, Carla, que você trouxe, que eu achei super valoroso, e aí eu falo de conhecimento prático sobre roteiro, essa questão de produção de conteúdo. A minha produção de conteúdo ela mudou de forma drástica a partir do momento que eu adotei roteiro para produzir o conteúdo. Sem sombra de dúvida, aqui eu vou dizer um negócio. Você lembra quando você colava? Não sei se vocês colaram, mas aqui eu faço... Todo mundo. Depende, minha mãe está assistindo a live? Quando a gente precisava ali de uma consulta para você fazer a cola, você aprendia. É mais ou menos o roteiro. O roteiro você traça ali o que você quer dizer naquele vídeo ou naquela sustentação oral, e aquilo ancora no seu cérebro e, consequentemente, você tem maior domínio da tese, da matéria. Então, é mais ou menos como a cola. Isso já se passou, já não precisa mais disso, mas eu achei muito valiosa a sua informação e, sem sombra de dúvida, é fundamental o roteiro. Alexandre, você tocou num ponto, viu, Gustavo? Ele tocou num ponto interessantíssimo, né? Coisa de adolescente, né? Eu sempre fiz escola, né? Mas eu nunca usei. Mas isso que você falou, eu sempre fiz escola, eu sempre preparava a letrinha desse tamanhozinho. Não tinha hábito de fazer no computador, fazia aquela letrinha. Sanfoninha. Nunca usei, porque você decorava tudo que estava na cola. Era impressionante. É verdade. Olha o Alexandre Ávalo dando risada aqui, ó. Deve pegar muita cola. Ó, o Ávalo, um abraço, Ávalo. Aproveitando então que a live aí está indo para os finalmente, a Carla poderia disponibilizar algumas dicas depois também, né? Já que eu me propus a disponibilizar os memoriais, ela poderia disponibilizar um roteiro aí também. Né? Posso sim. Eu vou deixar 8 dicas disponibilizadas sobre sustentação oral. Acho que 8 dicas tá bom, né? Tá, não, é porque eu e o Homero estamos apanhando bastante, né, Homero, com os vídeos, né? O Alexandre já é um craque, né? Já é profissional. A Carla nem se fala. Olha aí, o Homero ainda parecemos adolescentes na frente do celular, né?
Mas é tudo questão de prática, tudo questão de prática, de verdade. Você pode, assim, o meu primeiro vídeo eu fiz há, acho que 4 anos atrás, e foi um vídeo bem robozinho, assim, sabe? Não alcancei muita desenvoltura, não trouxe meu, entre aspas, DNA para aquele vídeo, que já faço uma observação, é muito importante a gente deixar nosso DNA nas redes sociais, para as pessoas lembrarem da gente quando, por exemplo, ouvir um sotaque, aí lembrar, a Carla lá do Mato Grosso do Sul, lembrei do sotaque dela, uma expressão muito utilizada. Então, isso traz pessoalidade para o seu conteúdo. Eu acho isso muito importante a gente lembrar. Meu primeiro vídeo não foi muito legal. Só que imagina se eu tivesse parado lá há 4 anos atrás. Será que eu estaria aqui? Será que eu teria desenvolvido tudo isso? Será que eu teria esse interesse por me especializar em comunicação? Talvez não. Então, eu acho muito interessante quando a gente não desiste dessa determinada atividade que, hoje em dia, com a atual conjuntura da pandemia, e também por força do marketing jurídico, que é a criação de conteúdo, é importante a gente não desistir dessa atividade justamente porque é o mundo, é a nova era, né? Todo mundo vai conhecer você, vai conhecer seu escritório, vai conhecer o seu trabalho, vai conhecer o seu curso, sua mentoria através daqui. E eu acho muito interessante, uma observação que eu trago, é que eu tenho alunos dos mais variados cantos aí do Brasil. Tem aluno em BH, tem aluno no Rio de Janeiro, São Paulo capital. Eu tenho vários alunos, eu acho isso muito engraçado. Por quê? Porque eles me acharam no Instagram. Então, para a gente ver a importância das redes sociais que conectam a gente aí com dos mais variados cantos aí do nosso país. Gustavo. E para a gente fazer o marketing, viu? Eu vou pedir até antes o pessoal, né? Finalmente o pessoal vai saindo. Ó, para seguir o Gustavo, Carla e Alexandre, não precisa nem sair da live, só clicar ali em cima, que agora o Instagram atualizou, então é possível seguir. Todo mundo aqui são meus seguidores, que não seguem eles, já cliquem lá para seguir, que todo mundo ali é extremamente qualificado, cada um dentro da sua expertise, então não perca essa oportunidade. E compartilhem a live, printem a live nossa aqui, compartilhem, marquem na rede social, comentem o que acharam nossa live, porque dependendo de vocês, podemos fazer mais. É verdade. Carla, você falou um negócio aí de não parar. Tem um peão de rodeio, nosso estado tem aí grandes montadores de boi, que perguntaram para ele assim, ele é campeão do mundo nos Estados Unidos, perguntaram para ele, Fabiano, como é que você monta em touros? Ele disse, montando em touros. Não tem segredo, a vida, como é que você faz vídeo? Fazendo vídeo. Lógico, você tem algum caminho que é abreviado, algum aplicativo que te dá melhor capacidade ali visual, o roteiro que a gente disse aqui, mas somente com a continuidade, com todo dia você fazendo isso, que você vai melhorar. Aqui, não falando, mas eu comecei o primeiro vídeo lá naquela outra rede social que não pode falar aqui, que diz que o marketing a gente. O primeiro eu fiz no dia 11 de fevereiro. Hoje você pode ir lá e procurar pelo meu nome. Foram já 176 vídeos, ou mais de 150. Então, desde fevereiro foram 150 vídeos. É como que se eu fizesse um por dia. Para ir viajar agora, eu fiquei 12 dias fora. Não ia fazer um vídeo lá na praia. O que eu fiz? Eu fiz 12 vídeos antecipados, para não deixar nenhum dia sem conteúdo. Então, assim, fazendo, aquilo te tornará melhor capacitado. É como entrar com um processo. Faz o primeiro, faz o segundo. É literalmente colocando, entre aspas, a cara a tapa, né? E assim, uma coisa que eu falo pro pessoal que está começando a criar conteúdo agora é se abster do pensamento de que o que vão pensar de mim, o que meus colegas vão pensar de mim, virou blogueiro. Eu acho muito esse cara importante. Aqui, ó. Já vou puxar a orelha aí se vocês pensaram nisso. Porque não pode. Tipo assim, vocês têm que continuar a criação de conteúdo, porque vocês têm que lembrar que o conteúdo de vocês pode chegar até alguém que precisa do conteúdo de vocês. Às vezes a gente olha um story e fala, nossa, esse story não tá legal, vou apagar. Não apaga não. Deixa assim mesmo, posta assim mesmo, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, sabe uma coisa que engajou demais no Instagram? Quando eu contei a história que meu vizinho comprou um galo. Deu muito engajamento, muito engajamento. Então, assim, são coisas do dia a dia, são coisas simples. Algumas pessoas... Exato, algumas pessoas fazem a criação de conteúdo virar um bicho de 7 cabeças e não é assim. A gente tem que trazer nosso DNA para cá, trazer a nossa cara, dar nossa cara a tapa.
Você falou que deu uma palestra para 80 pessoas. Entenda o seguinte, lá a sua chance de passar vergonha era muito maior, cara. No entanto, aqui, se você fizer uma história aí no seu Instagram, eu tenho certeza que vai alcançar aí 300, 400 pessoas em uma hora ou mais um pouco. Ou seja, imagina que se você tivesse que entregar cartão para cada uma desses caras, dessas pessoas, não ia conseguir, jamais. Exato. Então, ainda que todo mundo pare e pense assim, nossa, eu tenho 1000 seguidores, 500 seguidores, cara, mas são 500 seguidores. Reúne essa galera num lugar. Não Numa cabe, sala. entendeu? Então, assim, esquece, não dá bola para quem fala que é um videozinho, ou para quem diz que você virou blogueiro. Enfim, a partir do momento que o STF criou um canal lá naquele lugar, aí eu falei, não, para. O que vai ser o amigo seu lá que tá falando? Não dá bola não, é o STF, meu amigo. É isso Verdade, mesmo. verdade. Não, excelente, gente. Olha, foi fantástico. Eu espero que essa tenha sido a primeira de várias outras para a gente poder debater aqui, discutir. Nós temos assunto aí em comum para trazer para a rede social. Seja aqui ou seja lá, né, Alexandre? Seja aqui vai discutir, é importante. Agradeço a todos que participaram, meus seguidores do Alexandre, do Gustavo, da Carla, que estiveram em plena sexta-feira. Estão todos liberados para tomar uma cervejinha agora. Ou um uísque, quem sabe, e né? continuar compartilhando, né? E continuar compartilhando nossa live. Vídeos aí. E quero agradecer ao Alexandre, né? Foi um prazer conhecê-lo, Alexandre, né? A partir do Gustavo eu passei a conhecê-lo, foi fantástico. Já sou seu seguidor ali e admiro o seu trabalho. Carla, né? Não tenho nem o que dizer. O seu trabalho também. Tenho aprendido muito, você me ensina muito sobre a parte de oratória, tenho, né, cada vez mais tentado melhorar. Eu falo até, eu tenho gravado e colocado legenda para eu tentar reduzir a velocidade da minha fala. Isso é importantíssimo. Excelente. E ajuda muito. Ajuda. E Gustavo, né? Não tenho o que falar, né? Conheci o Gustavo, né? Não pode nem contar aqui hoje, né, Gustavo? Não. Deixa eu Não, frio danado. Meu Deus do céu. Pensa, e aí virou um amigo, né? A gente tá aí nessa parceria, trabalhando, né, com criação de conteúdo. Quem não conhece o Gustavo e não segue na área de franquias, esse cara é um gênio, né? Seguem ele, que vocês vão ver que não vão perder um segundo do tempo lá despendido na rede social do Gustavo. O cara é fantástico, brilhante advogado, uma excelente pessoa. Muito obrigado, Gustavo, por participar, topar aqui, tá na sexta-feira com a gente. Né? E uma boa sexta a todos. Né? Foi bom demais. Uma boa sexta para vocês também. Agradeço imensamente o convite aos novos colegas, o Gustavo, o Alexandre, que eu conheci através do Dr. Miro. Muito obrigada por contribuir tanto conhecimento aqui, que eu aprendi muito nessa live, viu? Muito obrigada. Vai, Guga. Eu sou sempre um aprendiz seu. Depois eu falo. Nunca. Não, eu gostaria de, obviamente, agradecer o amigo Homero, né? Há tempos que nós estamos tentando fazer uma live e ele veio com a ideia de juntar nós quatro e eu achei bem interessante, bem legal. Tanto é que eu vi que pessoas pedindo a segunda parte já, isso é um bom sinal, né? Que, pelo menos algumas pessoas gostaram do que nós falamos aqui hoje. Carla, também conheci agora, obrigado pela atenção, né? Nós já conversamos e aprendi muito e quero fazer o seu curso também para aprender ainda mais, né? Conhecimento nunca é demais. E agradecer o meu amigo, né? De longa data, Alexandre, começou lá atrás como meu estagiário, em 2006, e até hoje nós mantemos essa proximidade. É uma pessoa muito especial e fico muito feliz com o sucesso dele e por ele ter se colocado à disposição e estar aqui hoje à noite com a gente. Cara, obrigado demais a vocês, é uma alegria para mim. Eu sempre falar sobre direito, falar sobre advocacia é um prazer enorme. Sempre podem contar comigo. Obrigado, doutor Homero, agora te chamando de doutor aí, porque você que manda na live. Obrigado aí pelo convite, é um prazer. Pode contar comigo aí para aquilo que for necessário. Será uma honra todas as vezes. Carla, também, muito obrigado pelas explicações, por todo o feedback, por toda a ajuda aqui, principalmente nessa questão da oratória, porque sempre é importante aprender disso. E Gustavo, não tem nem do que falar. Obrigado, você é um irmão, conte sempre comigo. E a todos aí que passaram, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e se cuidem, afinal de contas, a gente tem que aproveitar a vida.
É isso mesmo. Um grande abraço, pessoal. Abraço. Um excelente sexta a todos, um excelente final de semana. Igualmente. Até a próxima, viu, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.